Aleluia! Aleluia! Da época de Jesus. Gente, era um negócio enorme, 50 metros por 50 metros, tá? Então aqui provavelmente o pessoal estacionava aqui as caravanas, tinha água para as pessoas ficarem, ficava aqui em barraca, utilizava a água daqui, tomava banho para se purificar. A gente encontrou o tanque, mas deviam ter também pequenos batistérios, devia ter espaço para as pessoas ficarem, a multidão que vinha aqui adorar nas festas, né? Onde eles iam parar, onde eles iam ficar, né? Ficavam nessa região. Hoje aqui dentro ainda não conseguimos comprar, é da igreja ortodoxa. Se Deus quiser, quem sabe eles conseguem comprar e restaurar pra gente lembrar como era o tanque. Os caras são fogo, hein, meu? Vai ser brincadeira. Brincadeira, né? Compraram um tanque de Siloé. Eu pensei que era dos árabes, é ortodoxo, eu falo com os caras. Compartilha, né? Pô, meu, compartilhar, né? A coisa do tempo de Jesus pra todo mundo, né? Minha Bíblia. Mas deve valer grana também, né? Lógico. O apartamento que o senhor falou ali dentro. Um tanquinho desse aqui. Com um valor histórico desse. É. Agora, esse tanque é porque deveria ser um lago e fizeram um tanque? Porque é um reservatório de água, né? A água vinha daquele... Sim, poderia ser um lago originalmente. Aonde que acaba esse fizeram um túnel? reservatório, fica aqui Ali embaixo, né? Aqui pertinho. Então a água, imagina gente, que a água vinha, já no período de Herodes também vinha dali. Ele reformou o tanque de Siloé do período de Jesus, do período de Ezequias, e fez esse tanque de Siloé do período do segundo templo, tá? E em João capítulo... Meu filho amado, te amo. Uma das curas, né, de Jesus. Não foi do... Em João capítulo 9, né? Tá escrito, né? Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que interessante. Ele vai no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. A palavra Siloé vem do hebraico Shiloh, que é enviar, porque a água é enviada lá de onde a gente entrou para cá, chegava no tanque. E esse é um dos milagres que mostra, né, ele como Messias, né, porque ele cura um cego de nascença, né? Eles sabiam. Ele é, não sei o que é. Como? Se ele é... Shiloh significa enviar. Não, é o cego aí falando. Se O cego vai falar assim: se ele é Deus, eu não sei. se ele é Deus. Mas eu era cego e agora vejo. O texto continua porque interrogam o cego, né? Depois ele fala: quem ele é, eu não sei, mas ele era... Quem ele é, eu não sei. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. Lá em Isaías capítulo 61, fala da profecia do Messias, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e o Senhor me enviou para restaurar os de coração quebrantado, curar, não é, os cegos, não é, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em português é difícil entender o que está escrito em Lucas, porque Lucas não viu Jesus falando. Literalmente Jesus leu o que estava escrito. Só que Lucas interpreta o que Jesus fala. Então, se você for ler o que está escrito em Lucas, é um pouco ampliado, amplificado o entendimento do que está escrito em Isaías, não é? Mas de qualquer forma, Isaías diz que uma das características do Messias era ter o poder de abrir os olhos dos cegos. E isso acontece aqui, né? Quando o cego vem e lava os olhos dele, onde que ele lava? Nas águas do apóstolo, nas águas de Siloé. Quando João Batista está para morrer, João Batista fala assim:
por favor, para os discípulos dele, vão perguntar para Jesus se é ele que nós estamos esperando ou se temos que esperar outra pessoa. E aí Jesus tinha muitos argumentos para falar para João. João, você não lembra, no dia do batismo, que o céu se abriu e o Pai falou que eu era o Filho amado em quem ele se comprazia e o Espírito veio sobre mim? Você não lembra, João, que a gente cresceu junto e eu não pecava, você pecava? Jesus podia usar vários argumentos para falar acerca do fato dele ser o Messias, mas Jesus não faz isso. Jesus cura cegos, abre os ouvidos de surdos, Jesus ressuscita mortos, não é? E anuncia o evangelho aos pobres. E aí ele fala assim, olha, vão e avisem para o João que os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o cumprimento daquelas profecias antigas, não é? E aí tem o Isaías, lembra que foi o Isaías o texto que acharam lá no Mar Morto, não é? Porque o livro de Isaías é como se fosse o resumo da Bíblia, como se fosse o Evangelho no Antigo Testamento, porque tudo em Isaías aponta para o ministério de Jesus. E aí, em Isaías 6, há uma palavra muito mal interpretada, não é? Porque Isaías, ele vê e ouve coisas de Deus que apontam para Jesus. E aquele texto tão conhecido, a quem enviarei? Envia-me a mim. A palavra é Deus perguntando e a resposta é Jesus respondendo na eternidade. Quem será o meu apóstolo? Quem eu enviarei? Quem será o meu Shaliach? Quem será o Shiló? Lembra que lá em Gênesis, quando Jacó abençoa os filhos, ele diz assim, o cetro não se arredará de Judá até que venha Shiló. De quem ele está falando? Do apóstolo. Está falando do enviado do Pai. Amém? Então, o tanque de Siloé é o tanque do apóstolo. E é interessante porque a água que corre, não é? É a água do apóstolo, é a água que é enviada e que vinha nesse tanque aqui. E nesse tanque, os sacerdotes lá no templo, na festa dos tabernáculos, no primeiro dia da festa, vinham aqui no tanque de Siloé, pegavam jarros de água. Quem quiser entrar no meu Facebook e ver um desenho disso, vai ver lá a rua que subia daqui e um monte de sacerdote, aonde nós estamos aqui, pegando água. E eles levavam essa água lá para o templo, no altar do sacrifício, não é? Se vocês lembram do Domo da Rocha, tem o Domo da Rocha aqui e tem uma pedra na frente. O altar do sacrifício provavelmente ficava naquela pedra da frente. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes levavam a água daqui e no último dia, o grande dia da festa, eles derramavam a água como uma oferta de libação, uma oferta líquida para Deus. E aí, João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água da vida. Então, as águas que nós passamos, né, fala da água da vida que corre, que flui e que enche o tanque do apóstolo. Todos nós que somos chamados para o Senhor para os ministérios, todos nós, não é? Nós bebemos da água que é Cristo. E aí vai um princípio espiritual que nunca mais pode sair da sua história. Quem bebe de Cristo se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Quem bebeu do chamado apostólico de Cristo, porque apóstolo do Pai só tem um, não tem nenhum mais que Jesus. Ele é o único apóstolo do Pai. Apóstolos do Cordeiro são 12, amém? Pedro, Tiago, João, Matias. Esses, os apóstolos do Cordeiro, vão ter os nomes nos fundamentos da Nova Jerusalém que vai descer do céu. Apóstolos do Cordeiro, só 12. E depois começam os apóstolos do Espírito Santo, do qual o Senhor nos tem dado a honra de fazer parte, amém? De fazer parte de uma lista, junto com Paulo, não é? Junto com Barnabé, junto com tantos outros que na história foram levantados, né? Então, aquele que bebe da água que é Cristo, se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Quem bebe da cura de Jesus, se transforma numa fonte de cura. Eu fui curado de labirintite quando eu era criança, por Deus. Eu nunca orei por uma pessoa que tivesse problema de labirintite, que a pessoa não tenha sido curada. Por quê? Por causa de mim? Lógico que não. É um sinal de Deus. Havia um homem muito famoso, por ser usado por Deus, chamava Smith Wigglesworth. Eu não sei quem já ouviu falar desse nome. Ele era conhecido como apóstolo da fé. E ele viveu um pouco antes do grande avivamento da Rua Azusa, na Inglaterra. E ele tinha problema, como é que chama aquela doença que dá aqui? Apendicite. Ele foi curado de apendicite.
enquanto ele viveu, nunca uma pessoa com apendicite chegou perto dele e não tenha sido curado. Isso quer dizer que quando você bebe de Cristo, o que você bebe dele, você tem autoridade para ministrar para outros, porque você se transforma numa fonte. Então, a única coisa que pode impedir que Cristo flua da gente é se a gente fechar a torneira. Amém? A fonte não jorra água se você tampa a fonte, mas se você deixa a fonte correndo, a fonte nasce debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. É uma fonte eterna, vai jorrar para sempre. Então que a gente permita que outras pessoas bebam daquilo que o Senhor nos deu a beber. Amém? A fonte de Siloé é uma afronta para nós, é uma afronta para o Evangelho. Está desse jeito, amém? Mas há uma esperança aqui, uma esperança. Através do pai Jacó, houve uma bênção para José. José, você é um ramo que se estende para o outro lado do muro. Eu quero que vocês olhem para essa figueira, símbolo de Israel, amém? Jesus falou, olhe para a figueira. Quando ela estiver dando os seus brotos, é porque o verão está próximo. Mas está escrito lá em Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, que haveria um tempo em que a figueira daria fruto junto com a videira. Se a gente pudesse bater uma foto daqui, a gente ia se assombrar, porque a figueira fala de Israel, do povo judeu, e nós temos aqui o Ilan que crê em Jesus, e a Nádia que crê em Jesus. O mesmo Jesus que eles creem é o Jesus de Pedro e daquela geração. Assim como Deus abriu o coração de Pedro e de alguns da geração dele, abriu o coração do Ilan e o coração da Nádia. Portanto, a gente está vivendo um tempo de milagres. E nós aqui, que não somos judeus, somos parte da videira. A videira dará fruto junto com a figueira. Nós estamos sentados aqui vendo um cumprimento de uma profecia. Nós somos numa igreja aqui que tem um monte de judeu que serve a Jesus nos nossos dias. Isso é um milagre. Jerusalém na mão do povo judeu, depois de quase 2000 anos, e judeus servindo a Yeshua, junto com a gente, é um milagre, é um sinal de cumprimento de profecia. Amém. Então se alegre, porque a figueira, ela está se estendendo para o outro lado, amém? José, essa árvore que estende para o outro lado do muro, nós estávamos do outro lado do muro, mas o muro da separação em Cristo foi tirado. Então agora não há judeu nem não judeu, não há grego não há grego nem judeu, não há servo nem senhor, não há homem nem mulher, revestidos de Cristo, amém? Revestidos do Mashiach, todos nós somos filhos de Abraão, filhos da fé, filhos do sangue, filhos da água, filhos do sangue, todos filhos de Abraão, todos filhos da promessa, amém? Então, glorifica a Deus por isso e vamos fazer milagre. Vamos anunciar o reino de Deus com manifestação de poder, porque o reino de Deus não consiste de vã filosofia, não é de boas pregações, é de manifestação de poder. E nós temos que crer que se a gente beber dessa água que Cristo está dando para nós, amém? Nós somos a fonte. Então isso não depende de nós, depende apenas da gente beber e da gente dar para os outros. Quando a gente ora por um enfermo, nós não temos o poder de curar o enfermo. Deus que está na gente tem o poder. Então se você for orar por uma pessoa e ela cai morta na hora que você estiver orando, ora para que a pessoa ressuscite. Mas se ela não ressuscitar, ora pelo próximo da fila, porque não está na gente o poder de curar, de ressuscitar, está em Deus que está na gente. Amém. A nossa função é orar e crer. O que Deus faz é para o nome dele ser honrado. Amém? Então, bebam dessa fonte. É uma afronta para nós estar seco ali, mas aqui dentro está jorrando. Jorrando porque a fonte jorra para a vida eterna. Amém, amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos sair daqui agora e em abril deste ano aqui, eu vim aqui com a Nádia, com a Márcia, esposa do Paulo, Márcia Batiá, e com a Rita, esposa do Sandro. Amém? Por causa de uma palavra que Deus deu a Nádia, de que deveria vir na Dangate e orar. Amém? E nós fomos naquela Dangate lá em cima. E quando, naquela porta. E quando a gente foi lá, oramos, Deus nos deu alguns sinais, mas aparentemente não aconteceu nada. E eu descobri que a Dangate, dos dias do rei Neemias, que foi o que a Nádia viu na Bíblia, ela ficava um tiquinho mais para baixo aqui na rua, tá? Se você for ver, a cidade de Davi parece uma chave. A parte do castelo lá que a gente viu de Davi, do palácio de Davi, era a parte da chave que a gente segura. E o segredo da chave era o tanque de Siloé. Então, a gente vai em 5 minutos lá e vamos fazer uma oração. Amém? Amém. Então, todos que tiverem fé de que
Deus pode ter usado a Nádia para liberar alguma coisa, amém? Vamos lá com a gente e a gente em 10 minutos está dentro do ônibus de novo. São 10h25 agora, amém? 10h35 a gente vai para lá. Tá, daí a gente vai estar no ônibus. De lá vai subir todo mundo. Já vai subir todo mundo. Tá bom. Tá bom? Pessoal, só mais uma coisa, Ilan. Há duas possibilidades, porque o ônibus vai deixar a gente no hotel e depois a gente vai ficar sem ônibus hoje à tarde e amanhã, porque a gente vai ter um tempo livre para fazer compras e tudo mais. Há uma possibilidade, tá? De quem quiser ficar aqui na Cidade Velha e já aproveitar essa tarde, ficar conosco, amém? E é uma possibilidade de ir pro hotel e poder descansar um pouco, porque foram dias extenuantes. E amanhã nós vamos sair de lá às 8 horas da manhã e a gente vai vir de trem aqui para a Cidade Velha para fazer as compras e tudo mais. Então, avalie bem a tua condição física para o que nós vamos precisar amanhã, se você deve ir descansar lá no hotel na parte dessa tarde, ou se você aguenta andar, porque nós vamos ter que andar muito. E nós vamos pegar o trem para ir embora do lado de Damasco, onde ontem a gente foi a pé para ir lá. Onde você vai querer fazer compras agora? A gente vai na parte árabe, se deixar a gente no Jaffa, estaria maravilhoso. Vocês na porta de Jaffa. Perfeito. E a gente vai descer tudo e aí depois para... Vai no árabe primeiro? No árabe primeiro. Para fazer as compras, a gente vai pegar o trem lá na Damascus Gate. Então, vamos andar amanhã ou hoje. Quem for comigo vai andar muito.